Caso Evandro. O menino de 6 anos achado sem mãos e coração em Guaratuba. Em 1992, a pequena cidade litorânea de Guaratuba, no Paraná, foi palco de um dos casos criminais mais perturbadores e controversos da história do Brasil. O desaparecimento e morte brutal de Evandro Ramos Caetano. Um menino de apenas 6 anos deu início a uma investigação marcada por acusações de ritual satânico, torturas para obtenção de confissões, erros judiciários e uma série de reviravoltas que até hoje deixam mais dúvidas do que certezas. Esta história não é apenas sobre um crime hediondo contra uma criança inocente, é também sobre como o sistema de justiça pode falhar, como o pânico moral pode contaminar investigações e como vidas podem ser destruídas por acusações infundadas. Mais de 3 décadas depois, o caso Evandro continua sendo um exemplo trágico dos limites e falhas do nosso sistema judiciário. No dia 6 de abril de 1992, Evandro Ramos Caetano saiu de casa para comprar açúcar em um mercado próximo, no bairro Coroados, em Guaratuba. Era uma segunda-feira comum, e o menino tinha acabado de retornar das férias escolares. A distância até o mercado era curta, um trajeto que a criança já havia feito outras vezes. Mas Evandro nunca voltou para casa. A família rapidamente percebeu o desaparecimento e iniciou as buscas. Cartazes foram espalhados pela cidade, vizinhos se mobilizaram e a polícia foi acionada. Guaratuba era uma cidade pequena, tranquila, onde todos se conheciam. O desaparecimento de uma criança causou comoção imediata na comunidade. Os dias se passaram sem nenhuma pista concreta. A angústia da família Caetano crescia a cada hora. Evandro era descrito como um menino alegre, carinhoso e obediente. Sua mãe, Salete Caetano, e seu pai, Francisco, não conseguiam compreender o que poderia ter acontecido com o filho. 43 dias após o desaparecimento, em 19 de maio de 1992, o corpo de Evandro foi encontrado em uma área de mata próxima à cidade. O estado do cadáver era chocante. O menino estava sem as mãos e sem o coração. A decomposição estava avançada, mas perícias posteriores indicariam que a criança havia sido mantida viva por algum tempo antes de ser assassinada. A descoberta do corpo mutilado causou horror na população. Imediatamente começaram a circular rumores sobre o crime. Algumas pessoas falavam em rituais satânicos, outras em tráfico de órgãos. O clima de medo e especulação tomou conta de Guaratuba e cidades vizinhas. A Polícia Civil do Paraná assumiu o caso, e a pressão por respostas era enorme. A mídia nacional começou a cobrir o caso, e a história do menino sem mãos e sem coração ganhou repercussão em todo o país. A população queria justiça, queria respostas e queria que os responsáveis fossem punidos. A investigação inicial focou em diversas hipóteses. A polícia investigou possíveis crimes sexuais, sequestro, tráfico de órgãos e até mesmo a possibilidade de envolvimento de cultos satânicos. Foi neste contexto que o nome de Beatriz Abade começou a aparecer nas investigações. Beatriz era uma empresária respeitada na região, dona de uma distribuidora de produtos alimentícios. Ela era conhecida por sua atuação comunitária e por ajudar pessoas carentes. No entanto, depoimentos colhidos pela polícia começaram a apontar seu nome em conexão com supostos rituais de magia negra. A partir daí, a investigação tomou um rumo que seria amplamente questionado nos anos seguintes. Sob a liderança do delegado Jacinto Lara, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de que Evandro havia sido vítima de um ritual satânico. Segundo essa teoria, um grupo de pessoas ligadas a práticas de ocultismo teria sequestrado e assassinado o menino para usar partes de seu corpo em rituais macabros. Durante a investigação, 7 pessoas foram presas e acusadas de envolvimento no crime. Beatriz Abade, Celina Abade, filha de Beatriz, Osvaldo Marcineiro, funcionário de Beatriz, Davi dos Santos Soares, menor de idade na época, além de Sérgio Cristofolini, Ayrton Bardelli e Vicente de Paula. O que aconteceu durante os interrogatórios dessas pessoas é uma das partes mais controversas e perturbadoras do caso.
Vários dos acusados, especialmente Oswaldo Marceneiro e Beatriz Abage, posteriormente denunciaram que foram submetidos a torturas físicas e psicológicas para que confessassem o crime. Oswaldo Marceneiro relatou que foi espancado, recebeu choques elétricos, foi privado de sono e sofreu ameaças contra sua família. Segundo ele, após dias de tortura, acabou confessando um crime que não cometeu, apenas para que o sofrimento parasse. Sua confissão incluía detalhes sobre como Evandro teria sido levado para a casa de Beatriz, mantido em cativeiro e posteriormente assassinado em um ritual. Beatriz Abage também denunciou ter sido torturada. Ela relatou agressões físicas, humilhações e pressão psicológica extrema. Em determinado momento, chegou a assinar uma confissão, mas posteriormente a retratou, afirmando que o fizera apenas para fazer cessar a tortura. As confissões, mesmo sendo posteriormente retratadas, foram usadas como base para o processo criminal. Apesar das denúncias de tortura, a investigação prosseguiu com base nesses depoimentos. O caso chegou a julgamento em 1998, 6 anos após o crime. O julgamento foi um dos mais longos e complexos da história do Paraná, durando várias semanas e atraindo enorme atenção da mídia e da população. A acusação baseou-se principalmente nas confissões obtidas durante a investigação, mesmo tendo sido retratadas. O promotor argumentou que Evandro havia sido vítima de um grupo que praticava magia negra e que o assassinato fazia parte de um ritual satânico. A defesa, por sua vez, argumentou que não havia provas materiais ligando os acusados ao crime, que as confissões foram obtidas mediante tortura e que toda a teoria do ritual satânico não passava de fantasia alimentada por pânico moral. Ao final do julgamento, o júri popular condenou Beatriz Abage e Celina Abage. Beatriz foi condenada a 21 anos de prisão e Celina a 18 anos. Oswaldo Marceneiro também foi condenado, mas sua pena foi menor devido à sua confissão, mesmo tendo sido retratada. Os demais acusados foram absolvidos ou tiveram suas penas reduzidas. A condenação causou divisão na opinião pública. Muitos acreditavam que a justiça havia sido feita e que os culpados finalmente pagariam pelo crime hediondo. Outros, porém, questionavam as bases da condenação e a ausência de provas materiais sólidas. Após a condenação, a defesa dos acusados continuou lutando pela revisão do processo. Novos elementos começaram a surgir, lançando ainda mais dúvidas sobre a investigação inicial. Uma das questões mais importantes dizia respeito à identificação do corpo. Perícias iniciais haviam confirmado que o cadáver encontrado era de Evandro, baseando-se principalmente no reconhecimento visual da família e em roupas encontradas no local. No entanto, uma perícia de DNA realizada anos depois trouxe resultados surpreendentes. O exame indicou que o corpo poderia não ser de Evandro. Esta revelação foi chocante. Se o corpo não era de Evandro, onde estava o menino? E de quem era o cadáver encontrado? A perícia de DNA levantou a possibilidade de que toda a investigação estivesse baseada em um erro fundamental. Além disso, outras inconsistências na investigação começaram a ser reveladas. Testemunhas que haviam dado depoimentos cruciais voltaram atrás, afirmando que foram pressionadas pela polícia. Laudos periciais foram questionados, e as denúncias de tortura ganharam mais credibilidade quando outras pessoas que participaram da investigação confirmaram que métodos violentos foram usados durante os interrogatórios. Com base em todas essas irregularidades e novas evidências, o processo passou por diversas revisões. Em 2009, após 17 anos do crime, Beatriz Abage e sua filha Celina foram finalmente libertadas da prisão. A decisão judicial reconheceu que havia falhas graves na investigação e que a condenação não poderia ser mantida. A libertação foi celebrada por aqueles que sempre acreditaram na inocência das acusadas, mas foi recebida com revolta por outros que ainda acreditavam em sua culpa. A família de Evandro, especialmente, nunca aceitou a absolvição, mantendo a crença de que os verdadeiros culpados haviam escapado da justiça. Beatriz saiu da prisão após cumprir 17 anos de pena por um crime que hoje, muitos especialistas acreditam que ela não cometeu. Sua vida foi completamente destruída.
perdeu seus negócios, sua reputação, sua saúde e quase 2 décadas de liberdade. O caso Evandro deixou marcas profundas em todos os envolvidos e levantou questões fundamentais sobre o sistema de justiça brasileiro. Primeiro, o caso expôs como o pânico moral pode contaminar uma investigação. A teoria do ritual satânico, embora nunca tenha sido comprovada com provas concretas, dominou a investigação desde o início. Este tipo de pânico moral já havia causado casos semelhantes em outros países, especialmente nos Estados Unidos durante os anos 1980 e 1990, onde diversas pessoas foram falsamente acusadas de participar de cultos satânicos. Segundo, o caso revelou as falhas no sistema de investigação policial. As denúncias de tortura, mesmo tendo sido feitas repetidamente, não resultaram em investigações adequadas dos policiais envolvidos. A dependência de confissões obtidas sob coerção, em vez de provas materiais sólidas, mostrou como o sistema pode produzir injustiças. Terceiro, o caso demonstrou os problemas com perícias forenses. A possível falha na identificação do corpo é algo gravíssimo que coloca em xeque toda a investigação. Se o corpo não era de Evandro, então o que aconteceu com o menino? E como uma identificação tão crucial poderia estar errada? Em 2018, mais de 2 décadas após o crime, o caso Evandro ganhou nova atenção nacional com o lançamento do podcast O Caso Evandro, produzido pelo jornalista Ivan Mizanzuki. O podcast, com várias horas de duração, investigou profundamente todos os aspectos do caso, entrevistou pessoas envolvidas e apresentou as diversas teorias e contradições. O sucesso do podcast trouxe o caso de volta ao debate público. Uma nova geração de brasileiros conheceu a história, e muitas pessoas que não conheciam os detalhes ficaram chocadas com as irregularidades da investigação. O podcast ajudou a consolidar a visão, hoje predominante entre especialistas, de que o caso foi mal investigado desde o início e que as pessoas condenadas foram vítimas de um erro judiciário. Com o passar dos anos, diversas teorias alternativas sobre o que realmente aconteceu com Evandro surgiram. Teoria do crime sexual. Alguns investigadores acreditam que Evandro foi vítima de um predador sexual que o sequestrou, abusou e matou. A mutilação do corpo teria sido feita para dificultar a identificação ou por pura crueldade. Teoria do erro de identificação. Baseada na perícia de DNA questionável, esta teoria sugere que o corpo encontrado não era de Evandro e que o menino pode ter sido vítima de outro tipo de crime, como tráfico de crianças. Teoria do crime comum. Alguns acreditam que o crime não teve nada de ritual ou satânico, sendo apenas um assassinato brutal cometido por alguém com distúrbios psicológicos. Infelizmente, com todas as falhas na investigação inicial, provavelmente nunca saberemos com certeza o que aconteceu com Evandro naquele dia de abril de 1992. O caso Evandro permanece, mais de 30 anos depois, como uma ferida aberta na história criminal brasileira. Um menino inocente perdeu a vida de forma brutal. Pessoas foram acusadas, torturadas e condenadas por um crime que talvez não tenham cometido. Famílias foram destruídas. E no final, a verdadeira justiça nunca foi alcançada. Este caso nos ensina lições importantes sobre a necessidade de investigações sérias, baseadas em provas materiais e não em confissões obtidas sob coerção. Ensina sobre os perigos do pânico moral e de como teorias sensacionalistas podem desviar investigações do caminho correto. E ensina sobre a importância de proteger os direitos dos acusados, mesmo quando o crime investigado é horrível e a pressão popular por punição é enorme. A história do menino Evandro nos lembra que, em um sistema de justiça verdadeiramente justo, é melhor que 10 culpados escapem do que um inocente seja condenado. E nos lembra também que cada criança merece proteção, cada vítima merece justiça de verdade, e cada acusado merece um processo justo. Hoje, décadas depois, o caso continua sem solução definitiva. Evandro nunca recebeu a justiça que merecia, e as pessoas acusadas carregam para sempre as marcas de uma investigação falha e de uma condenação questionável. O caso Evandro é, acima de tudo,
Uma tragédia múltipla que expõe o melhor e o pior da natureza humana e do nosso sistema de justiça.